Produção textual com a professora Sheila. Olá, crianças, tudo bem com vocês? O assunto da nossa aula de hoje é produção textual. Vamos lá? Hoje nós vamos aprender algumas dicas importantes para se produzir um bom texto. Eu vou começar falando sobre o esqueleto do texto. Professora Sheila, o que é esqueleto? É o meu esqueleto? Não, do texto. O texto precisa ter um formato, né, para que seja um texto. Então vamos lá. Primeira coisa, um texto simples precisa ter um título. É muito importante que o nosso texto tenha um título, um nome. A nossa história, o nosso poema, o que a gente for escrever precisa ter um título. O que mais que o nosso texto precisa ter? O nosso texto precisa ter parágrafos. Isso mesmo, parágrafos. O que são parágrafos, professora Sheila? Parágrafos dão ideias do texto, ou seja, cada parágrafo é uma ideia do texto. Então, a gente troca de parágrafo quando trocamos aquela primeira ideia, quando trocamos a segunda ideia, sempre dentro do mesmo texto, sempre dentro do mesmo assunto. Então, mesmo um assunto único, o nosso texto precisa ter parágrafos. E cada parágrafo vai ser uma ideia diferente do nosso texto. Mas na frente eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. O nosso texto também precisa ter uma coisa muito importante: pontuação, porque senão o texto fica sem sentido. Então o nosso texto precisa ter sinais de pontuação. Desde o ponto final, a vírgula, a interrogação, travessão, ponto de exclamação, 2 pontos, ponto e vírgula. O nosso texto precisa conter a pontuação. Muito bem, aqui está o esqueleto do nosso texto: título, parágrafos e pontuação. Só isso? Muito fácil, né, professora Sheila? Bem, depende. Então vamos agora falar mais um pouquinho sobre a montagem do nosso texto. Muito bem, crianças. Agora eu vou dar dicas muito importantes para a produção de um bom texto. Primeiro, quando nós vamos escrever alguma coisa, nós vamos escrever alguma coisa para alguém, para que uma outra pessoa leia. Tá, professora, eu vou escrever só para eu ler. Mas geralmente, quando a gente escreve para alguns leitores. Nós, naquele momento que o leitor pegar o nosso texto, ele não vai estar na nossa cabecinha para saber o que nós pensamos na hora de escrever. Então, o nosso texto precisa ser um texto legível. Precisa ser um texto que as pessoas entendam o que eu quis dizer com aquele texto. Então, se eu pular pedaços, se eu colocar ideias embaralhadas, se eu colocar um texto sem sentido, quem estiver lendo não vai entender nada. Então, põe na cabecinha assim: eu estou escrevendo para alguém ler. Então, eu preciso ser muito claro na hora da minha escrita. Outra coisa importante: o texto precisa seguir o que foi proposto a se fazer. Por exemplo, a professora Sheila pediu para que vocês escrevessem um poema. Então, vocês precisam seguir as regrinhas de como se escreve um poema, com versos e estrofes. Se escrever fora daquilo que foi pedido, deixa de ser poema, tá certo? A professora Sheila pediu para escrever a descrição de um personagem de alguma história. Eu vou descrever aquela pessoa. Então,
Eu preciso ser coerente na hora de fazer uma descrição de algum personagem, porque tem um jeito próprio de eu estar fazendo essa descrição. Então, o texto tem que obedecer algumas regras. Não é simplesmente eu escrever tudo que me vem à cabeça e ponto. Mas é interessante, antes de eu começar a fazer a minha produção de texto, eu pensar, eu fazer um planejamento do que eu quero escrever antes de eu colocar no papel. Ah, eu quero escrever sobre a Lua. Então, eu vou falar sobre a Lua. O que eu vou falar sobre a Lua? Então, eu vou pensar todos os aspectos que eu quero falar sobre a Lua antes de eu estar montando o meu texto. Outra coisa, montei o texto, mas primeiro eu faço o quê? Um rascunho, porque através do rascunho eu vou estar lendo o meu rascunho e depois eu posso estar consertando. Eu não posso de cara fazer um texto e entregar. Eu tenho que fazer um rascunho para depois passar a limpo, consertar aquilo que não está legal na hora que eu li, né? Aí eu cheguei em outro ponto importante. A gente precisa ler o que a gente escreveu. Não é simplesmente escrever e entregar. Tem que ler. Acabei de escrever, eu tenho que ler o meu texto, tá certo? Essas diquinhas parecem bobas, mas são importantes para que o meu texto fique bem escrito. Agora, daqui a pouquinho, nesse segundinho, eu vou dar outras dicas bem legais para ajudar vocês na hora de produzir um texto. Vamos agora a mais umas dicas bem legais para produzirmos o nosso texto. O nosso texto precisa ter início, meio e fim, né? Porque se tiver só início, não é um texto. Se eu começar o texto pela metade, ninguém vai entender. E se eu não der um final para esse texto, mais difícil ainda, não é mesmo? Então vamos lá. O texto precisa ter início. Aqui eu tenho algumas palavrinhas que podem ajudar vocês a começarem o texto. Aí eu tenho lá, eu posso começar com Era uma Vez, tipo nos contos clássicos, né? As histórias de contos clássicos que a gente está estudando começam com Era uma Vez, a grande maioria delas. Mas eu posso começar com Certo Dia, com Um Dia, Numa Manhã, Certa Noite, Um Belo Dia ou Numa Festa. Então, todos esses inícios aqui são interessantes para eu estar começando a produzir o meu texto. A nossa história precisa ter um meio. E também existem palavrinhas que dão dicas e que ajudam a gente iniciar este meio da história. Geralmente no meio da história é onde tudo acontece. É onde, se tiver algum problema, se tiver algo assustador, se tiver algo desafiador, é aquele momento ali, na metade da história, em que tudo acontece. Então, tenho aqui algumas palavrinhas das quais vocês podem estar usando para começar o meio da história. Aí tem lá, então, de repente, quando, em seguida, neste momento, a partir daí, depois de. Muito bem. Então, essas palavrinhas podem estar indicando o início da metade da minha história. Como vocês ainda estão começando a produzir textos, é muito interessante que esse já seja o segundo parágrafo. Muito bem. Depois que escrevemos o meio da história, a gente vai para o final. E também tem algumas palavrinhas que a gente pode estar iniciando o final. Olha para vocês verem. Algumas palavrinhas muito importantes para nos ajudar, tá certo? Então tem lá, foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim e nesse caso. Então estas palavrinhas aqui são super importantes na hora da gente finalizar o nosso texto, dá uma grande ajuda. Bom, texto concluído, o que vamos fazer mesmo? Revisar o nosso texto.
A gente volta lá e lê tudo desde o início para ver se não está faltando algo, para ver se o texto ficou fácil de se entender, para ver se não pulamos nenhuma palavrinha. E aí sim, o nosso texto vai ficar bem bacana. Muito bem, essa foi a nossa aula de produção textual. Espero que vocês tenham gostado. Deixando claro aqui para vocês que foram apenas algumas dicas para ajudar vocês na hora de produzir um texto bem bacana. Beijos, tchau, até a nossa próxima aula.